Olá, alunos! Vamos dar início agora ao estudo da nossa última unidade, na qual vocês verão um pouco sobre a avaliação dos sistemas de ensino. Nesta videoaula, a gente vai falar sobre a Política Nacional de Avaliação dos Sistemas de Ensino, instrumentos de avaliação dos sistemas de ensino e suas formas de operacionalização e avaliações em escala global. Mas para início de conversa, vamos refletir um pouco sobre a palavra avaliação, que, como vocês já sabem, porque nós já estudamos nas unidades anteriores, é uma palavra que tem um conceito polissêmico, ou seja, todas as vezes que a gente escuta a palavra avaliação, essa palavra nos remete a vários significados. E qualidade é uma das coisas que a gente atrela à palavra avaliação. Mas a palavra qualidade, assim como a palavra avaliação, também é uma palavra polissêmica, que nos remete vários significados. A avaliação das redes de ensino surgiu nos anos 90, tendo como foco a qualidade através da aplicação de provas padronizadas. Então, a gente aqui está falando de qualidade dos sistemas de ensino. E essa qualidade que se conseguiu através da aplicação dessas provas padronizadas acabou se mostrando como um instrumento da gestão da educação. Então, acabou sendo um parâmetro que os gestores da política da educação conseguiram usar para tomar uma série de decisões. Mas vamos entender a base legal disso. A nossa Constituição Federal, a nossa Constituição que está atualmente vigente, que é a Constituição de 1988, ela diz no seu inciso 7, artigo 206, que um dos princípios do ensino brasileiro é a garantia da sua qualidade. No artigo 211, parágrafo 1º, estabelece que a União deve garantir a equalização das oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade, ou seja, garantir a equalização, que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso a uma educação de qualidade, que siga um padrão mínimo de qualidade de uma forma igualitária, igual para todos, na medida do possível. No artigo 212, determina a vinculação de recursos por esfera administrativa a serem aplicados para a realização dessas finalidades. Então, aqui a gente tem muitas informações, né? Que a nossa lei, a letra da nossa lei, estabelece que é um dever do Estado garantir oportunidades educacionais a todos e que essas oportunidades devem seguir um parâmetro mínimo de qualidade e que também deve-se garantir os recursos financeiros, os fomentos para a garantia dessa qualidade. A nossa Lei de Diretrizes e Bases, que é do ano de 1996, diz, no seu inciso 9, artigo 4º, é dever do Estado garantir padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. E que a União deve colaborar com os entes federados para garantir um padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, custo aluno mínimo que assegure um ensino de qualidade. Então, o que a gente percebe nesse slide é que tudo que a LDB de 1996 postulou sobre a qualidade na educação foi, na verdade, um reforço ao que já estava na Constituição de 1988. E quando a LDB fala do custo aluno, ela se refere que cada aluno que está devidamente matriculado no ensino fundamental, que o governo deve prever um valor mínimo de investimento para esse aluno. Não sei se vocês já ouviram falar, mas para cada aluno que está matriculado em um sistema de ensino público, o governo tem que repassar X reais para
que aquele aluno possa ter essa qualidade de ensino garantida. Então, a LDB vem reforçar o que já estava colocado na Constituição Federal. A legislação incorporou o conceito de qualidade, mas será que isso foi suficiente para garantir um padrão de qualidade para o ensino que é ofertado para os nossos alunos? Será que na prática isso de fato está acontecendo? E como caracterizar que um ensino é ou não de qualidade? Quais são os parâmetros que são usados para esse tipo de julgamento? Vejamos aqui algumas notícias que foram publicadas nos nossos meios de comunicação, na nossa imprensa. A gente tem aqui uma manchete do jornal Nexo que diz: por que a reforma do SAEB é crucial e urgente? Então, a gente tem aqui uma notícia que está falando que alguma coisa deve ser reformada, ou seja, que ela deve ser melhorada. Aqui a gente tem uma outra, do site da CNN. INEP aponta piora em todos os níveis da educação básica devido à pandemia. Então, essa notícia aqui está trazendo uma informação para a gente de que, em decorrência da pandemia da Covid-19 que nós tivemos aí no ano de 2020, houve uma piora nos níveis da nossa educação básica. E aqui a gente tem uma outra manchete jornalística, né, dizendo que parceria entre professores e gestores favorece boas práticas na educação. Então, todas essas notícias têm a ver com o tema que nós estamos aqui discutindo, que é o tema da qualidade na educação. Trago aqui para vocês uma citação de Oliveira e Araújo, que diz o seguinte: diante da quase universalização do acesso da etapa obrigatória da educação, o grande desafio do atual momento histórico, no que diz respeito ao direito à educação, é fazer com que, além das medidas de universalização do acesso e da permanência, também sejam garantidas aos nossos estudantes uma experiência enriquecedora do ponto de vista humano, político e social. Então, essa citação ela é bastante representativa do momento histórico pelo qual nós ainda estamos passando em relação a esse tema da qualidade na educação. Essa citação ela é bastante representativa, mas vamos fazer agora uma retrospectiva histórica do que era ou do que é a qualidade na educação aqui no Brasil. A gente costuma dizer que a qualidade no contexto da educação brasileira, ela passou por 3 momentos distintos. O primeiro momento foi o momento do acesso. Nesse momento, havia uma dificuldade dos nossos estudantes terem um acesso à educação formal. Isso acontecia porque havia uma pouca quantidade de escolas para o número da população. E essas poucas escolas que existiam, elas estavam quase todas concentradas nos nossos meios urbanos. Então, as nossas zonas rurais eram muito precárias, né? Na quantidade de escola, o acesso era muito pouco. E aí, à medida que o governo, o poder público, foi conseguindo garantir uma maior quantidade de escolas, foi conseguindo construir mais escolas nos interiores, essa dificuldade da oferta foi diminuindo. Porém, nós tivemos um segundo desafio, que foi o desafio do fluxo. O fluxo, ele está relacionado à permanência do aluno na escola. Então, agora, eu tenho mais escolas, tenho uma quantidade maior de escolas, mas aquele aluno que chega a essas escolas, muitas vezes ele não conseguia permanecer ali para continuar os seus estudos, porque havia muita evasão escolar e muita repetência. E muitas vezes o grande nível, a grande quantidade de alunos repetentes fazia com que esses alunos evadissem, ok? E aí nós temos a nossa terceira fase, que é a fase na qual nós estamos atualmente.
na qual o desafio da qualidade na educação é representado pelo desempenho dos alunos, pelo seu aproveitamento escolar. Então, o nosso desafio atual é o aproveitamento. Só que esse desafio, ele é muito mais amplo do que somente garantir a aquisição de conteúdos de uma forma mecânica. Se a gente voltar aqui na nossa citação do slide anterior, aqui na última linha, os autores dizem, né, que é a garantia aos nossos estudantes de uma experiência enriquecedora do ponto de vista humano, político e social. Isso perpassa a aquisição dos conteúdos, mas vai muito além disso, né? Porque a gente está falando aqui do humano, do político e do social. Então, é uma formação muito mais ampla que vai garantir para o nosso aluno um bom aproveitamento escolar. Esse é o nosso desafio atual. Mas de que tipo de avaliação nós estamos falando? A gente está falando aqui na unidade 3 das avaliações externas e das avaliações de larga escala. A avaliação externa, ela é conduzida por um agente externo ao objeto avaliado. E a avaliação em larga escala é a avaliação na qual um grande número de estudantes é avaliado. Ela busca contemplar todos os alunos de uma rede de ensino. O foco está no desempenho dos alunos em provas padronizadas. E aí vocês podem pensar, mas por que provas padronizadas? Porque quando a gente pensa em avaliar milhares, centenas de alunos, a gente tem que trabalhar a partir de instrumentos que sejam padronizados, porque é essa padronização que vai facilitar a nossa análise, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos de avaliações em larga escala. Nós temos o SAEB. O SAEB é realizado desde o ano de 1990 e ele consiste em um conjunto de testes, questionários aplicados a cada 2 anos na rede pública e em uma amostra da rede privada. As médias de desempenho dos estudantes, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no censo escolar, compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, que vocês viram, inclusive, numa notícia que a gente viu em alguns slides anteriores. Mas o que é o IDEB? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse índice foi criado no ano de 2007. Ele reúne 2 conceitos importantes para a verificação da qualidade na educação: o fluxo escolar, que é a permanência dos alunos no sistema educacional, e as médias de desempenho nas avaliações. Esse índice varia de 0 a 10 e é a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica, que compreende aí o ensino fundamental e o ensino médio. Temos também o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é o ENAD. Enquanto o SAEB avalia a qualidade da educação básica, o ENAD busca avaliar a qualidade do ensino superior brasileiro. Ele avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação e ele é aplicado pelo INEP desde 2004. Integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é o SINAES, composto também pela avaliação de cursos de graduação e pela avaliação institucional. Os resultados do ENAD, aliados às respostas dos questionários dos estudantes, dão insumos para o cálculo dos indicadores de qualidade da educação superior. Temos também o ENSEJA. O ENSEJA é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Ele foi realizado pela primeira vez no ano de 2002 para aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou ensino médio na idade adequada. Então, são os nossos alunos da educação dos jovens e adultos, os nossos alunos do EJA. É realizado pelo INEP em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação. O exame é aplicado pelo INEP
mas a emissão do certificado e a declaração de proficiência é responsabilidade das secretarias estaduais de educação e institutos federais de educação, ciência e tecnologia que firmam termo de adesão ao INSEJA. Então, no IFMA, nós temos a educação de jovens e adultos. Nesse caso, é o próprio IFMA quem certifica os alunos concluintes. Temos o Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, que esse eu acho que é do conhecimento de todos. No ano de 2009, o exame passou a ser utilizado como mecanismo de acesso à educação superior. Desde o ano de 2020, o participante pode escolher entre fazer o exame impresso ou o Enem digital, com provas aplicadas em computadores em locais de provas definidos pelo INEP. As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada, SISU, e ao Programa Universidade para Todos. Elas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação portuguesa. E os participantes do Enem podem pleitear o financiamento estudantil dos programas do governo com o FIES. Bem, e temos as avaliações internacionais, porque todas essas avaliações em larga escala, às quais eu me referi até agora, são avaliações brasileiras, são avaliações aqui do nosso país. Mas nós também temos avaliações internacionais, dentre as quais eu destaco o PISA. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes e é um estudo comparativo internacional que é realizado a cada 3 anos pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E o PISA, ele nos oferece informações sobre o desempenho dos estudantes nas faixas etárias dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. Então, os estudantes de 15 anos, espera-se que já tenham terminado o ensino fundamental, por isso já podem ser submetidos ao PISA. Para que vocês aprofundem os conhecimentos sobre o assunto desta unidade, eu sugiro a leitura da unidade 2 do fascículo, que é da página 29 até a página 41. Aqui eu trago as referências usadas para esta videoaula e sugiro também que vocês aprofundem os conhecimentos de vocês sobre o assunto nessas referências aqui. Eu agradeço a atenção de todos e, mais uma vez, bons estudos!